É um desktop. Estamos aí, estão vendo aí o desenho, sim? O desenho do livro? Sim, prof. Ok. Então é isso aí. A gente estava conversando a vez passada. Deixa eu ver quem estamos por aqui hoje. A gente estava conversando a vez passada sobre esse exemplo de mistura e bem aqui do lado, né? Espero que vocês já tenham feito lá no Xcos, no Celab, a simulação dessas duas figuras aqui que simulavam um atraso no tempo, tanto para o degrau como para a resposta de um sistema de primeira ordem, né? Essas figuras aí 6.7. Então, o que nós temos é o comportamento de determinados processos onde certas variáveis, pressão, temperatura, concentração, elas acontecem dependendo do lugar onde você está no processo, acontecem não imediatamente em todos os lugares, mas existe certo retraso, principalmente quando existe um fluido em transporte. Então, neste exemplo aqui, nós estamos falando aqui de um tanque que recebe, então, duas entradas ali de um determinado líquido, e esse determinado líquido tem uma concentração de um determinado reagente, um determinado elemento em especial, e essa concentração ela é dada de forma percentual nas variáveis CI, né? CI, C2, aqui ele vai chamar esta aqui, deixa eu trocar de cor aqui. Então, nós temos aqui a concentração CI, que é a concentração que vem no líquido por essa primeira entrada que tem vazão volumétrica Q. C2, a concentração que vem pelo outro ducto que traz vazão volumétrica alfa Q. Temos aqui a concentração C, que seria a concentração em qualquer ponto do tanque, né? Lembra que a gente, em geral, assume que não há variações espaciais, ou seja, que um pontinho, se eu tomasse aqui x, y, eu não estou considerando que um pontinho que tem uma determinada composição, uma determinada posição xy, a sua concentração é função da posição xy, né? Não estamos fazendo isso. Para nós, a concentração em qualquer ponto dentro do tanque é a mesma, que no caso aqui é C. Inclusive no ponto aqui onde o líquido vai sair do tanque para a sucção da bomba, né? Essa aqui é a bomba. Uma bomba. Então essa bomba vai succionar o líquido, a mistura do fundo do tanque, e lá quando essa mistura sai do tanque, naquele pontinho bem na saída do tanque, ali a concentração do líquido continua sendo C, tá certo? Igual que a concentração em qualquer ponto dentro do tanque. Só que daí para frente ele vai considerar então que existe um atraso na variação da concentração, que seria esse atraso θ1 aqui, uma quantidade de tempo que leva, né, uma quantidade de tempo que tarda o sistema em a concentração neste ponto roxo aqui, que é onde está o meu sensor de concentração, né, este analisador aqui. A concentração que o analisador está sentindo, está medindo, ela vai ser a mesma concentração que acontece no fundo do tanque, ali na saída do tanque, só que θ1 segundos depois. De acordo? Existe um atraso ali. Né? Se nós disséssemos, imagine, por exemplo, que a concentração no tempo, a concentração C tivesse, sei lá, este comportamento aqui, então a concentração
medida pelo sensor a uma distância ali, né, medida pelo sensor ali depois da bomba, assumindo que existe um retardo θ1, o que vai ser? Vai ser praticamente a mesma curva, só que atrasada aqui um tempo, θ1. Então, tudo o que for, todas as medidas que são, os valores das medidas de concentração que acontecem na saída do tanque vão ser repetidas lá no sensor θ1 minutos, segundos depois. Da mesma forma, existe um outro atraso aqui, que é a concentração C2 de realimentação, né? Vocês percebem ali que depois da bomba existe uma bifurcação, uma linha de produção, uma tubulação para produção e outra linha de reciclagem. Então eu estou jogando aquele líquido novamente dentro do tanque, porém a concentração que é lida no sensor, no AT ali, né, Analyzer Transmitter, a concentração lida no sensor, ela só vai ser medida lá na saída dela, C2, né, neste ponto aqui, vamos desenhar ele de azulzinho, claro. Neste ponto aqui, essa concentração, ela só vai acontecer θ2 segundos depois, ou minutos, θ2 unidades de tempo depois do que acontece ali no ponto roxo. Tá certo? Então temos esses dois atrasos aí, isso é o que está acontecendo. Basicamente o que eles estão fazendo com essa realimentação é acelerar a mistura, né? Fazer com que a mistura fique mais homogênea. Então simplesmente se eu estivesse colocando as duas, colocando uma vazão só, a mistura não ia ser tão eficiente, né? Outra forma de melhorar essa mistura seria talvez colocando aqui umas pás aqui, que estivessem girando, né, para melhorar essa mistura, mas aqui o que foi feito para melhorar a mistura foi reciclar por uma linha ali de reciclagem a saída do produto para que ele voltasse a entrar e a mistura ficasse mais homogênea. Beleza, isso é o que está acontecendo aí. Então vamos dar uma olhada aqui no que diz o exemplo. Vamos lá, então. Diz que o reator catalítico mostrado na figura utiliza a reciclagem do produto para obter condições, né, para obter condições satisfatórias de temperatura e de conversão. O uso de uma taxa alta de reciclagem elimina a necessidade, olha aqui, ó, elimina, né, a necessidade de um agitador. Não precisaria aquela hélice com aspas ali, porque você está reciclando. As concentrações de um reagente simples e o produto são medidas, né, as concentrações do reagente simples e do produto são medidas em um ponto na linha de reciclagem onde o produto, a corrente, né, o fluxo de produto é removido. Então, neste ponto aqui, ó, nesse ponto roxo, nesse pontinho roxo, então, é medido a concentração e naquele ponto, então, existe a linha de reciclagem que volta e a linha de produção que já sai do nosso sistema. Então, essas concentrações são medidas naquele ponto ali. Diz que a reação que acontece ali com o líquido, ela é uma reação que pode ser governada por um sistema de primeira ordem. Sob condições de operação normal, as seguintes considerações são feitas. Vamos ver quais são as considerações, então. O reator opera de forma isotérmica, né? Ou seja, não há variação de temperatura com relação à taxa dada por R igual a Kc, né? Essa taxa aí ele diz que R é a taxa que vai te dizer quanto desse reagente se perde, se desaparece, por unidade de volume, tá certo? Então, ele é função dessa constante K e é função de quanto reagente tem nesse mesmo momento. Você percebe ali, né? C é a concentração do reagente e K é uma constante. Então, a perda, né, a taxa de perda, a taxa de eliminação desse reagente vai ser igual a Kc. É função de uma constante e função de quanto reagente já existe.
Segundo ponto, todo fluxo, toda taxa de fluxo e o volume do líquido V são constantes. Ok? Então não há variação de vazões, as vazões são essas mesmas constantes, o volume do líquido no tanque também é constante, tá certo? Então a bomba é a que está sendo encarregada ali de caso a vazão que entrando tem alguma variação, né? Aumenta a vazão de que ou diminui, então a bomba vai se encarregar de trabalhar para que saia o mesmo que entra, de tal forma que o volume seja sempre constante. Nesse caso, como o líquido não está, se o líquido estivesse saindo pelo vertedouro, então fica garantido que o volume é constante, mas como aqui o líquido está saindo por baixo do tanque, na parte inferior do tanque, eu tenho que garantir que a vazão da bomba seja a mesma vazão que está entrando, tá certo? Para que, bem, na realidade não que, né? Que mais alfa que, de tal forma que tudo que entra saia. E dessa forma, então, termos volume constante. Terceiro, ele diz que não acontecem reações nas tubulações, ou seja, os reagentes lá que se desaparecem e que se alteram ali a sua quantidade, eles só acontece esse tipo de reações dentro do tanque. Nas tubulações não vão ser consideradas reações acontecendo. Ele diz que na linha de reciclagem existe um atraso né, de θ1 e de θ2, né? Então, para esta, digamos que esta parte inicial aqui da linha de reciclagem, né, tem um atraso de θ1, essa parte laranja que eu desenhei aí, e vamos desenhar aqui de vermelho a outra parte da linha de reciclagem, que teria então um atraso de θ2. Como indicado na figura, seja C1 a concentração do reagente no ponto de medida, né? O que eu falei aqui, né? Este C1 aqui, C1 vai ser a concentração do reagente no ponto onde é medido, tá certo? Então aqui na realidade o que eu tenho aqui, isto aqui é o próprio C1, a concentração 1. Então eu tenho concentração I, que é a concentração do líquido entrando, concentração 2, que é a concentração do líquido que vem reciclando, né, que vem entrando também no tanque pela linha de reciclagem. Tenho a concentração C, que é a concentração dentro do tanque em qualquer ponto, inclusive um pontinho na saída do tanque. E tenho a concentração C1, que é a concentração no sensor que está medindo ali no transmissor localizado ali no ponto 1, C1. Ele diz ainda que na consideração 4 que devido à alta taxa de reciclagem, né, de fluxo de reciclagem, a mistura no reator é completa, né? Aquela questão de que vamos considerar que dentro do tanque, né, a mistura é completa, qualquer ponto daqui dentro daquele tanque a concentração é a mesma. É isso aí. Vamos ver aqui o que ele está então colocando no problema mais que isso. Então ele pergunta primeiro, ó, encontre uma expressão para a função de transferência de CI de desvio, C1 de desvio sobre CI de desvio. Então o que é isso aí? A primeira pergunta, o que é? Ele quer saber a função de transferência. Um bloco. Onde nessa função de transferência entra o que, Francine? Francine tá aí? Francine, bom dia, Francine. Boa tarde, Francine. Tudo bem? Oi, prof. Boa tarde. O que entra nessa função de transferência aí? Estamos fazendo esse pontinho A aqui. Essa função de transferência, o que entraria e o que sairia? Entra CI? Estás perguntando ou respondendo? Eu tô respondendo. Eu cheguei um pouquinho depois, prof, mas acho que entra CI, sai C1. Isso, perfeito, isso aí. Né? Função de transferência sempre é a saída sobre a entrada. Então, essa é a primeira pergunta. Ele quer saber quando a concentração em mudar, um step, uma rampa, o que seja, como que vai mudar a concentração C1. Ou seja, basicamente aqui, se a gente olhar o nosso desenho aqui outra vez,
Suponha que, inicialmente, a gente sempre faz a suposição de que inicialmente está tudo no regime permanente, ou seja, os fluxos são constantes, o volume é constante, as concentrações C1, C2, CI, C, tudo é constante, tudo está no regime permanente. Mas, de repente, a concentração de CI varia. Tá certo? Essa CI aqui, ó, varia. Ele quer saber o que vai acontecer com a concentração CU. Então, se de repente a concentração de entrada CI sofreu uma rampa, que está aumentando de 10% a cada minuto, o que acontece com a concentração C1? Ou se CI, de repente, passou de 20% a 50% instantaneamente, é um degrau. O que acontece com a concentração em CU no tempo quando em CI acontece uma variação? Essa é a pergunta dele. Ele já tem aqui isso aqui colocado em variáveis de desvio. Vocês percebem ali que na pergunta ele já está assumindo variáveis de desvio, né? Ou seja, se a entrada muda em tanto, como vai ser a mudança da saída no tempo. A segunda parte, a parte B, o que ele diz, usando a seguinte informação, calcule. Então ele vai dar uns números ali, né, para fazer o exercício numérico, e ele está perguntando, calcule, ó, quanto que é C1 de T para uma variação de CI. É exatamente o que? Você vai poder pegar esta fórmula aqui e dizer, ó, se a variação de CI é esta, a questão é quem que é este C1 aqui, que seria este C1 aqui. Ok, se ele diz para a gente ali, na parte B, usando a seguinte informação, calcule C1 de desvio para um degrau, uma mudança em degrau em CIT de desvio de 2.000 kg sobre metro cúbico. Eu pergunto, vamos ver quem está por aqui. Claudir, esse diagrama de blocos que eu acabei de desenhar ali, ele está no tempo ou em S? O que você desenhou? Sim, esse que está aqui, esse laranja que eu acabei de desenhar aqui. CI de desvio e C1 estão no tempo ou estão em S? Eu acho que está em S. Em S, né? Sempre função de transferência, ela está representada em S. Beleza. Pergunta parte B. Quanto vale CI de S de desvio? Vale Isso aqui, isso aqui, ó, isso que está aqui de amarelo. Quanto vale isso aí? Essa entrada. 2.000 sobre S? Muito bem, isso aí mesmo. 2.000 sobre S. Quilogramos por metro cúbico, exatamente, isso aí. Então eu já sei, olha, sei a entrada, ele quer saber a saída, mas para saber a saída, o que eu tenho que saber? Falta somente saber quem que é a função de transferência. Beleza? Então essa é a questão. Vamos lá, assumindo, né, lembrando que nesse exercício a graça é que agora tem uns retardos ali que estão acontecendo, né? Tem um θ1 e um θ2 que são atrasos. Muito bem. Vamos lá, seguinte aqui na lista. Claudio já foi, Francine, Isabela. Isabela, você está vendo ali a equação 639? Sim? Está enxergando ali? Sim. Uhum. Beleza. O que essa equação diz para ti? O que é este Czinho aqui? A concentração. Onde? No tanque que tem o reator ali? Isso, no tanque, né? Concentração em qualquer ponto do tanque, né? Inclusive no pezinho do tanque ali. Muito bem. O que está dizendo essa equação então aí, Isabela? Que essa variação, né, dC dt é a variação da concentração no tempo, ela depende de quem? O que seria isso aqui? E isso aqui? Você desenhou alguma coisa, prof? Ah, agora apareceu. A concentração é o que está variando, e a gente tem uma concentração inicial e a outra C2.
Não, não, toma cuidado. I não é inicial. I é o quê? Tá? Oi. Tá escutando, Isabel? Oi, sim. I não é inicial não, tá? I é de entrada. Se você olha o desenho ali do tanque, Ah, tá. toma cuidado aí. Inicial é outra coisa, tá? Inicial é variável em regime permanente. Tá vendo ali o CI, ó? É a concentração da vazão do fluido que está entrando. CI. De acordo? Então ele está dizendo, olha, a composição C dentro do tanque, em qualquer ponto, vai depender de quê? De o que está entrando, CI. De que mais que vai depender? Vamos ver aqui a fórmula. Aí, de que mais que depende? O que seria isso aqui? Fala aí, Isabela. Tá me escutando, não? Sim, tá bem atrasado. Ah, tá, O desculpa. alfa ali? Isso, eu quero uma explicação assim, bem por cima, assim, que tu me diga, olha, essa equação aí está dizendo o quê? Que a variação da concentração depende de quê? Depende do alfa, das vazões, das concentrações. Certo, né? Ou seja, eu digo assim, ó, a variação, né, da concentração em qualquer ponto do tanque ali vai depender de quanto é a concentração que está entrando, quanto é a concentração que está saindo, né, com as suas vazões. Aqui, esta parte aqui, o que que é? Você percebe que as duas primeiras são entradas, né? QCI e alfa QC2 são as duas entradas. O que que seria esse terceiro termo aqui? São as saídas e a outra é a parte do reator. Isso, exatamente. Então, ali por isso é que tem um menos ali na frente dessa bola. Porque isso daí é o que está saindo pelo pé do tanque ali. Ou seja, aqui no desenho, é aqui, ó, este ponto aqui, ó, a concentração aqui que está saindo. De acordo? Então, tem duas tubulações de entrada, que são as duas de cima, e uma de saída, que é essa que acabei de colocar aqui. Tá certo? E ela tá saindo, olha a vazão ali, ó. 1 mais alfa vezes Q. Essa é a vazão ali, que a bomba tá puxando. Ok. E esta parte final aqui, o que significa? É a parte da reação do reator? Isso. Essa parte, então, por que ela está negativa? Porque vai estar perdendo, vai estar realizando um trabalho ali, uma reação. Não, não trabalho aqui nada. Ele disse aqui, ó. Deixa eu ver. Ele falou aqui que. Olha ali, no ponto 1. No I, aqui, ó, no primeiro. O que ele disse? Que essa reação ali, ó, R igual a KC, mostrava a taxa de desaparecimento, né? De destruição do reagente. Então, o reagente se distrai. Imagina que aquilo é uma bactéria que está morrendo. Então, a bactéria morre em função de K e em função de quantas bactérias tem naquele momento. Então, por isso fica KC. Então, por isso é menos, porque o reagente, devido a essa reação, ele está se destruindo, desaparecendo. Então, por isso é menos. Então, as duas primeiras são positivas, porque é contribuição, estão contribuindo a que a concentração aumente, QCI e alfa QC2. E as duas seguintes, né, as duas últimas da equação 639, estão tirando o reagente de dentro do tanque. A primeira, porque o reagente que está saindo, e a segunda, a quantidade de reagente se destruindo por conta da própria reação. Muito bem. Essa é então a equação diferencial aí que governa esse processo aí das reações
do que está acontecendo no tanque. Seguinte, Isabela, Joana, Joana Miller. O que a equação 640 é? É equação de desvio. Equação de desvio, em variáveis de desvio, né? Como que eu chego nessa equação 640? Pega 639 e diminui da equação no estado permanente. Exatamente. Então, no estado permanente, a primeira parte antes do igual seria zero, porque tem uma derivada, e o que tem do lado esquerdo, tudo vai ganhar barrinha. E quando eu subtrair uma da outra, então tudo que for variável menos variável barra vai ser a variável de desvio. Beleza. Joana, o que significa para ti ali 641, 642? Significa que a concentração em a concentração depende do tempo e do θ1 e θ2, que são os delays. Aqui, ó, o que ele está dizendo aqui, ó, que C1, vou fazer aqui o tanque aqui para não ter que subir. Esse aqui é o tanque, aqui é a saída, né? Aqui está o sensor. Lembra, aqui é C1, nesse ponto. Roxo, C1 é roxo. Vamos pintar o C de verde. Dentro do tanque, né? Inclusive no pezinho do tanque aqui, em qualquer ponto dentro do tanque, eu tenho C. E lá em cima de laranja, eu tenho aqui entrando... laranja. Eu tenho aqui, ó, neste ponto onde está entrando a reciclagem, eu tenho esse ponto aí, é o C2. E aqui não faz diferença, né? Mas eu vou colocar aqui neste outro ponto de entrada, eu tenho o C1. Cada um com a sua corzinha ali. O que a equação 641 está dizendo? Que o desvio, tem desvio, tá? Tem um apóstrofe ali. O desvio em C1 é exatamente igual ao desvio em C. Só que θ1... Pode falar, pode falar. Prof, isso significa que a concentração C1 ela é igual à concentração que está entrando ou que está no tanque com o delay. É isso? Isso, só que não é a concentração não, tá? É o desvio da concentração. Tá certo? O que essa equação 641 está dizendo aqui, o desvio da concentração no ponto 1, que é o C1 apóstrofe, equação no tempo, tá? É exatamente ao desvio da concentração C, né? Ou seja, este roxo é exatamente igual a este verde, só que calculada um tempo θ1 antes, ou seja, se no tempo 2, vamos fazer uma tabelinha aqui, se no tempo 2 deixa eu pegar aqui mais espaço. Este é o tempo, este aqui é C e este aqui é C1. Este é desvio e este também é desvio. Então, olha só. Se no tempo 0 a concentração C era 5, no tempo 2 era 10, no tempo 3 era 20, no tempo 4 era 10 outra vez, 15, e no tempo 5 era 22. Tá certo? Então, isso é a concentração C de desvio variando no tempo. 5, 10, 20, 15, 22. Muito bem. Digamos, tá? Só aqui para esse nosso exemplo aqui, tá? Que θ1, ou seja, que o atraso, θ1 fosse 2 segundos. Fosse 2. Muito bem. Quanto seria a concentração C1' no tempo 0?
Joana Miller. Seria 0? A princípio eu não consigo definir ela, tá? Porque ela é função do tempo, só que esse argumento aqui, ó, ele tem que ser positivo, lembra? Então, Eu como ele é achei que negativo... o desvio seria 0, porque é a variação. Não, tá certo. É zero sim, é zero sim. Porque a definição deste parênteses aqui é que ele, antes, quando esse argumento for negativo, então você vai ter um zero lá no... Aqui, zero. Muito bem. Quando o tempo é 2. Aí quando o tempo é 2, aí vai depender ali de um detalhe, né? Porque quando o tempo é 2 e você subtrair 2 menos 2 dá zero outra vez, você pode já conseguir. Você está exatamente no ponto de quebra ali. Então, no ponto de quebra, a definição é meio estranha, né? Você não consegue definir. Você pode escolher se você vai querer que o zero tenha valor, que em zero tenha valor ou não tenha valor. Tá certo? Porque foi daquele instante em que mudou. Então, naquele instante que mudou, digamos que se o argumento ali da função for negativo, é zero. Mas se for zero, já vale. Quanto seria então ali quando é zero? Seria 5? Seria 5, por quê? Porque como eu vou dizer, o C1 passa a ser o C no tempo anterior. Ele é calculado no tempo anterior. Qual seria o tempo? Não, não é exatamente o tempo anterior, é o tempo t menos θ1. Quanto vale t? Vale 2. Quanto vale θ1? Vale 2. 2 menos 2? Zero. Então, eu vou avaliar o c em zero. Quanto vale o c em zero? É, é este 5 aqui. Sim. É isso aí. No tempo 3. O professor, mas, por exemplo, para saída só, ele tem que considerar o C1. E para o retorno, ele poderia ter uma outra função, considerar direto o delay, vamos por da concentração direto do tanque. Podia. Sim. Somente tem que somar então os dois delays, né? Sim. Sim, é o que ele vai fazer na realidade aqui na frente. Só para acabar essa tabelinha aqui. Então, no tempo 3, quanto vale o C1 de desvio? Então, 10. no tempo 3, o que você vai fazer? Você vai pegar 3. O que vai ir aqui no... Deixa eu apagar aqui. O que vai ir aqui no parênteses? Se eu estou no tempo 3, então eu tenho que t é 3 e tenho que θ1 é 2. Então vai ser 3 menos 2 dá 1, então seria quanto vale c de desvio no tempo 1. Você vai na tabelinha, c de desvio no tempo 1, não existe. Vocês viram que eu não coloquei ali? Aí complica. Eu não coloquei aqui o tempo 1. Se eu colocar aqui o tempo 1 e disser que valia, sei lá, 8, então vai ser aqui 8 aqui. E assim por diante, de acordo? Você tem que, no parênteses ali, fazer a subtração do tempo que está rodando, que é o tempo t, menos o θ1, que é o atraso. De acordo? 6,42, exatamente a mesma coisa. Estão vendo ali, tá vendo ali 6,42, né? Está dizendo o quê? Que a concentração de desvio no ponto C2 vai ser exatamente a mesma concentração de desvio no ponto C1, só que com um atraso de θ2. Que é o que mostrava aqui o desenho, né? Olha lá. A concentração aqui, que é o ponto 2, vai ser a mesma concentração aqui, que é o ponto 1, só que com um atraso de θ2, ou seja, θ2 unidades de tempo depois. Isso é o que a equaçãozinha ali está dizendo. Isso é o que está dizendo esta equação aqui, 6,42. Tanto 6,42 como 6,41, o que estão dizendo é que os desvios C1 e C2, esses dois desvios, eles estão atrasados, o C1 atrasado do C um tempo θ1 e o C2 atrasado do C1
um tempo θ2. Tá certo? Dúvidas até aí? Tranquilo? Ok, daqui para frente é mais uma questão de manipulação das contas, tá? Lembrem que a gente está buscando o quê? A nossa questão é saber quanto vale esta função de transferência aqui. Esta função de transferência aqui, que é esta aqui, ó, C1 de desvio sobre CI de desvio. Esta aqui é a minha pergunta. Quando eu souber ela, eu simplesmente vou substituir aqui com o 200 sobre S, né? Vou substituir com o 200 sobre S, que vai ser a minha entrada, e vou encontrar a saída. Ok, então vamos manipular o que a gente tem aqui para chegar lá. Então aqui, ó, desta equação 640, quem está na lista aqui? Joana Agostinho. Joana, da equação 643, o que aconteceu aí? Como que a equação 646 apareceu? Foi para Laplace. Quem? Quem foi para Laplace? 640. 640 foi para Laplace, né? Por que foi assim rapidinho? Porque C de desvio é de desvio, e como é de desvio, a sua condição inicial é zero, né? Então, por isso ela pode ir assim rapidinho, direto. Perfeito. E 644? O que é 644? É a 641. Isso, foi. E foi para Laplace também, né? Isso. Tranquilo? Essas duas equações aqui. Essas duas equações aqui. Prof, travou. Opa, voltei. Caiu isso aqui. Vou aqui outra vez. Tá. A minha pergunta aqui estava com a Joana Agostinho, né? A equação C. Essas duas equações assim, das setinhas vermelhas ali, o que seriam então? É a 641 e a 642 que foram para Laplace. Isso, vocês lembram que em Laplace, um atraso, né, é simplesmente multiplicar a função normal por e elevada ao atraso, a menos o atraso s, sim? E depois você vai ter a função de Laplace daquela função normal, tá certo? Então, se C de desvio, né, se C de desvio aqui no tempo, se esta função aqui, ó, fosse um seno, então o que vai aparecer ali, aqui vai ter que aparecer então o Laplace desse seno ali, tá certo? Ok, então temos ali as três funções, ó, as três equações em Laplace, a da planta, da concentração,
a do atraso de C1 e o atraso de C2, tudo em variáveis de desvio. E como disse ali a Joana antes, né, o que ele fez aqui? Ó, ele pegou os dois atrasos e somou, né? Então, se o C2 é E na menos θ2S vezes o C1 de desvio, e a sua vez o C1 de desvio é E na menos θ1S, então você pode acabar somando aqui, né, que foi o que ele fez, os expoentes. Tá certo? Então ele tem ali o θ3, que vai ser basicamente, né, o atraso desde a saída do tanque, a concentração na saída do tanque, até a concentração na entrada de reciclagem do tanque novamente, né, que vai ser, então vai ter esses dois tempos acumulados, o θ1 e o θ2. Muito bem. E agora, Joana, Agostinho, 6h46, o que é? Ele só isolou as 6h43 e substituiu as 6h45. No C2 ali, né? Vocês percebem que na 6h43 eu tenho C', C de desvio, tenho CI, tá certo? Então, olha lá, na 6h46 eu tenho C', C de desvio, eu tenho CI. Quem mais eu tenho aqui, ó? C2 de desvio na 6h43. Só que C2 de desvio, se você usa esta equação aqui, 6h45, então ela vai ficar em função somente de C de desvio, que já está aqui. Esta aqui, ó, na 6h43, este C de desvio aqui, a mesma coisa, vai se juntar aqui, C de desvio. E este C de desvio aqui, a mesma coisa, tá certo? Então ficou tudo em função somente de C de desvio e de CI de desvio, que é a entrada. Tá certo? Isso aí já sairia uma função de transferência, não? Que função de transferência é essa aí? O que vocês estão enxergando aí? Quem seria a função de transferência? C' de S por CI' de S. Isso. E o que é isso? O que seria isso aí? C' de S sobre CI de desvio de S. O que essa função de transferência te diz? Ou seja, o que você pode resolver com ela? Dado o que, você encontra o que? A concentração em qualquer ponto do tanque em função do tempo. Se eu Como fizer é que é? a Outra vez. concentração C, eu consigo deixar ela em função do tempo. Desvio, tá? De desvio. Isso. Sim, mas você consegue deixar ela em função de tempo dado o quê? Se eu tiver o meu CI. Exatamente. Se você souber quanto que é o teu CI de desvio, lembra? De desvio. Se você souber como que o teu CI muda, que significa CI de desvio, com essa equação 646, você pode saber, então, o que vai acontecer com a concentração C. Se a gente volta aqui para o nosso desenho, que seria? Se eu estou aqui, tudo está funcionando perfeito. Deixa eu apagar aqui. Tudo está funcionando perfeito aqui no regime permanente. Está tudo constante, todas as coisas funcionando. De repente, o que acontece? O CI, que é esta concentração que está entrando aqui, deixa eu fazer aqui. Este CI aqui, ó, muda de alguma forma, um degrau, uma rampa, um seno, o que seja. Essa equação que a gente acabou de encontrar vai te dizer como que este C aqui vai mudar no tempo, devido a que CI mudou. Ou como que este C aqui, lembra que este pontinho que está aqui também é C, a concentração aqui também é C. Como que ele vai mudar no tempo? Só que a minha pergunta, ou a pergunta do exercício, ele não quer saber como que C vai mudar no tempo em função de CI. Ele quer saber como que C1 vai mudar no tempo, ou seja, lá no sensor, quando houver uma mudança em CI. Isso que ele quer saber. Ele não quer saber este aqui.
Tá? Ele quer saber este daqui. Beleza, mas já temos um caminho andado aí. Ok, então temos a 646 ali. O que ele vai fazer então agora? Se em vez de C, eu não quero C, eu quero... Bem, eu vou fazer aqui, só para seguir aqui não, antes de continuar com o livro, se o que eu quero não é a relação entre C e CI, mas... Estou falando tudo do desvio, né? Mas o que eu quero é a relação entre C1 e CI. O que eu deveria fazer agora? A partir dessa equação 646. Em vez de usar C... Vou trocar de cor aqui. Em vez de usar este C aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar lá este C1 aqui, ó. E veja que com esta função, que eu coloquei ali em amarelo, você pode então representar o teu C de desvio em função do C1 de desvio. Sim, então aqui, ó, eu usando essa equação, eu posso transformar este C de desvio em algo que fique em função de C1 de desvio. E quando eu fizer isso, já resolvi. Tá claro isso aí? Como seria, o que seria esse C1, esse C de desvio ali seria igual ao quê? Vamos lá, quem é o seguinte aqui na nossa lista. João Vitor. O que seria, João Vitor, o que seria esta parte aqui, ó? O que eu colocaria aqui nesta círculo vermelho aqui? Para que ficasse como o que eu preciso. Teria que substituir o CI de desvio. Não, ele não tem CI de desvio. É só C de desvio e C1. Tá vendo ali em amarelo? De onde que vem? Olha aqui, ó. Essa bola laranja aqui, se eu isolo ela, o que ela é igual ao quê? Dá para substituir o C de desvio, professor. Isso, então como ficaria? Ficaria o C1 de desvio sobre o exponencial o menos θ1. Epa, isso aí. Vou colocar aqui E na θ1 S. Ou se não, você coloca o menos e passei para dividir, de acordo? Beleza, João? Isso. Tá certo. Então, olha só. Agora, fazendo essa mudança aí, já resolvi o meu problema. Porque agora eu já consigo deixar a minha variável de desvio. As minhas variáveis de desvio seriam agora, então, CI entrando e C1 saindo. Que é o que eu preciso lá para resolver o problema que ele está pedindo, né? Ele está pedindo aqui. Que acontece, né? Parte B ali, ó. Quando o CI passe para CI de desvio passe para 2.000 kg/m3, o que vai acontecer com C1? Então, a princípio, essa equação aí é que vai me resolver o meu problema. Beleza, eu vou deixar isso aí, tá? E vamos continuar aqui com um exemplo do livro que ele vai cair lá outra vez um pouquinho mais na frente. Enfim, então aqui, antes de fazer essa substituição que o João Vitor acabou de falar aí pra gente, então, antes disso, vamos pegar essa equação 646 aqui, ó, e dar uma reorganizada nela. Tá? Então, a reorganização aqui, o que foi? A gente vai dividir essa função aí por por Q mais VK em cima e embaixo. Tá certo? Se você pega a equação 646 e divide aqui, ó, divide aqui
ou melhor, se você quer, multiplica aqui por 1 sobre Q mais VK. Isso aqui é só reorganização, tá? Q mais VK. E pego o denominador também. Vou fazer diferente. Eu vou pegar então esta equação aqui, ó, e multiplicar aqui vezes 1 sobre Q mais VK. E o denominador é a mesma coisa, 1 sobre Q mais VK. Se vocês fizerem isso aí, vai ter algumas coisas se cortando, tal e tal, e vocês vão chegar então na equação 647, tá certo? Equação 647, João Vitor. Se o tempo θ3 fosse um tempo muito pequenininho, tá certo? Se o tempo θ3 fosse um tempo muito pequenininho, a equação 647 ficaria como? Se ele fosse quase zero. Fica só o termo tal S mais 1. Exatamente. E se fica somente K sobre tal S mais 1, de que ordem seria essa equação aí? Sistema de que ordem? De primeira ordem. De primeira ordem, isso aí. Onde o K, que seria o ganho, a sensibilidade estática, o ganho do processo seria Q sobre Q mais VK, e onde o tal... Isso aí saiu de ter feito essa substituição aqui, tá? Que eu não fiz na mão aqui, mas é o que vai dar se vocês fizerem ali. Então você conheceria então o teu K e conheceria o teu tal. Olha lá, que é o que está aqui escrito aqui, ó. Depois da equação 649. Então, se o θ3 é muito pequeno, eu teria essa equação 650 aí, que não é nada mais que uma equação de sistema de primeira ordem. Certo? Onde eu tenho uma constante de processo, que é o K, e tenho uma constante de tempo, que é o tal. Beleza. Vamos lá. E então, nesse caso aí, né, se fazer essa aproximação que o θ3 é muito pequeno, então aí todos os atrasos cairiam fora e ficaria uma equação simples que a gente já sabe resolver. Porém, se isso aí não é feito, tá certo? Esse θ3 ele não desaparece assim somente, a minha equação C1 de desvio sobre CI de desvio seria essa 651 aí. Foi que aqui, quando eu parei ali, que disse que... Não sei quem foi que falou ali que a gente chegou nela. Vocês lembram aqui, né, que a gente usou essa equação amarela aqui, ó. Aqui foi o João Vitor, acho, né? Usamos esta equação amarela aqui para dizer que o C de desvio S seria C1 de desvio vezes o E elevado na θ1 S. θ1 positivo, tá certo? Então esse C1 E elevado na θ1 S é o que está aparecendo aqui, ó. Na equação 651, olha esta parte aqui. Sim, esse E na menos θ1S foi porque se você multiplica o E, se você pega o E na menos θ1S e passa para dividir do outro lado, vai ficar o quê? Vai ficar CI de desvio vezes E na menos θ1S, que nada mais é que o C1, que a gente acabou de tirar porque eu não estou interessado no C1. Beleza. Então, olha aqui. Essa é a minha resposta. Digamos, essa daí é a minha função de transferência que ele estava perguntando na parte A do problema aqui. Na parte A, ó, derive, né? Encontre uma expressão para a função de transferência entre C1 de desvio e C de desvio. Então, tá aí a resposta. Dúvidas aí em encontrar essa função de transferência? A equação 651. Beleza. Então, agora vamos encontrar a parte B. O que eu tenho que fazer para encontrar a parte B, João Vitor? O que eu faço com a equação 651? Você lembra que a parte B perguntava, né? Perguntava assim, ó.
Usando a seguinte informação, calcule o C1 de desvio no tempo para uma mudança em degrau na entrada CI de desvio no tempo igual a 2.000 kg/m³. Como que eu faço, então? Como que eu pego essa informação ali da parte B, da pergunta B, e o que eu faço com essa equação 651? João Vitor, tá aí? Foi embora. Faz o step, professor, Fala. que é o 2.000 sobre S, multiplica na equação. Quem seria 2.000 sobre S aqui na equação 651? O step do SEI. Isso, então. Então o que eu tenho que fazer? Aí, perdão, desculpa. O que eu tenho que fazer é substituir este CI sobre S por 2.000 sobre S. Jogo isso aí para o outro lado para multiplicar e, a princípio, resolvo. Tá certo? Tá aqui, ó. 652. Tá? 2.000 sobre S. Ai, ai, ai. 2.000 sobre S. Beleza. Muito bem. Quem segue na nossa lista aqui? João Vitor. Claudir. Claudir, vamos lá. O que diz esse parágrafo aí depois da 652? O que ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo? O que ficou claro para ele na inspeção dessa equação 652? E o numerador, o tempo delay. Professor, não sei traduzir literalmente assim. Vamos lá, tem que fazer um esforço, vamos lá. Na inspeção dessa equação 652, fica claro que o atraso do tempo no numerador, ou seja, esse aqui, né? Estão vendo o atraso do tempo no numerador, né? Pode ser invertido diretamente. Pode ser invertido. De que inversão ele está falando? Da inversão de Laplace, ou seja, da antitransformada. Ele quer voltar para o tempo. Essa é a resposta em Laplace. Já acabei o exercício em Laplace, está aí. 652 é a resposta final em Laplace, só que eu preciso voltar para o tempo. Então ele está dizendo, esse atraso do numerador não tem problema. É isso mesmo. Você vai lá na tabela, ele diz até a tabela 3.1, que são as formulinhas de Laplace, você vai encontrar como ir para o tempo com aquele numerador ali, não tem problema, tem uma fórmula prontinha para você voltar. Que diz aqui, então, vamos lá, opa. Um segundo. However, Claudir, qual é o problema? O que é however? Claudir. Oi, professor. However, sabe o que é? Não tenho certeza. Chuta. De qualquer forma. Porém. Então, olha aqui, ele está dizendo, ó, olha só, ele está dizendo, de acordo com a equação 652, se você olha para ela, você diz, olha, o numerador pode ser invertido, não tem problema. Isso aqui, ó, não tem problema, tem uma formulinha lá. Porém, tá? Porém, however, o que ele diz? Que não existe na tabela uma transformação
para este termo no numerador aqui, ó. Vamos fazer de vermelhinho aqui, ó. Na tabela, você não encontra como levar um atraso que está no denominador para o tempo. Então, esse é o problema que ele está dizendo, ó. Ele diz, então, observando esta equação 652, é claro que o atraso de tempo do numerador pode ser invertido diretamente. Porém, não existe uma transformação na tabela 3.1, que é aquela tabela de Laplace, que contenha um atraso no tempo, um termo de atraso no tempo no denominador. Isso não existe. O que ele vai dizer, então? Como que ele vai resolver o problema aqui, ó? Para obter a solução analítica que ele vai fazer, esse termo do denominador desse atraso, ou seja, aquele termo vermelho que eu sublinhei ali, esse termo aqui, o que eles vão fazer com ele? Para obter uma solução analítica do atraso do denominador, esse termo deve ser eliminado introduzindo o quê? Introduzindo o quê? Claudir, o que ele vai introduzir? Aproximação racional. Aquela aproximação de Padé. Lembra que a gente viu que Padé tinha duas aproximações, você pode usar qualquer uma delas, tá? E o que acontece? No momento que você pegar essa aproximação e em vez de usar o atraso n menos θ 3s, você vai usar o quê? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Em vez de usar n menos θ 3s, você vai usar essa fração ali, ó. 1 menos θ 3 sobre 2s, tudo dividido 1 mais θ 3 sobre 2s. Tá certo? Então, em vez de usar a forma exponencial do atraso, você vai usar esta aproximação aqui de Padé 1. E aí o que acontece? Olha lá o que acontece no exemplo. Quando você pega esta expressão e substitui por aquela expressão de Padé 1, a tua expressão vai ficar ali como está na equação 653. Tá certo? Então você conseguiu se desfazer daquele problema que você não tinha uma exponencial no denominador nas tabelas de Laplace. Fazendo essa aproximação, você percebe que a equação 653 agora ficou com o seu atraso no numerador de θ1 e no denominador aí ficaram, né, o θ3 apareceu lá, começou a aparecer lá em diferentes lugares, ó. Mas já não apareceu como um exponencial, então já não tem mais problema de você voltar no tempo. Tá certo? Então olha lá, essa expressão que está aí, se você observa com calma, o que você tem na realidade é um polinômio em S, né? Tem S quadrado, tem S na 1 e tem S na 0. E tudo isso aí multiplicado pelo S que está fora do corchete. Então, usando a aproximação de Padé 1, o exponencial do denominador desapareceu e você ficou então aqui com um denominador que contém este S aqui, tá certo? E uma expressão de segundo grau ali que você pode fatorar e encontrar as respostas ali de T1 e de T2. Tá certo? T1 e T2, se você resolve essa equação ali via um Bhaskara, ali você vai encontrar T1 não, tal 1 e tal 2. Tá certo? Então ali então as duas, a equação 654, com a qual agora você já pode voltar para o tempo sem problema usando a tabela de Laplace. Ele vai usar aqui, ó, ele usou aqui um tal A. Aqui já é continha, né? Continha, e este tal A aqui, ó, vai aparecer um tal 3 sobre 2 que ele substituiu por tal A, e vai aparecer um tal 1 e um tal 2 que são obtidos ali a partir do corchete, né? Bem, daqui para frente é só substituir, né? Substituição numérica, né, dos valores ali, e ele vai chegar então nesta expressão, né, vai substituir com os dados numéricos do problema, lá dados no começo, e a expressão final que ele chegou foi esta aqui, ó, a 655. Esta expressão aqui é uma expressão que está atrasada no tempo. Quanto tempo, Claudir? Hum?
Esta expressão, né, o atraso está sendo mostrado aqui, ó. Que é uma função atrasada aí 0,9 unidades de tempo. Não sei se é minutos ou segundos aqui o que ele tem. Daqui para frente, o que é? Simplesmente pegar essa expressão e passar para o tempo, né? É uma equaçãozinha ali que deve ter uma fórmula na tabela, lembrando que ela está atrasada. Como que a gente faz? A gente transforma, esquece o atraso, tá? Esquece esta parte aqui, transforma toda a equação como se ela não estivesse atrasada, transforma para o tempo, e depois no tempo faz o quê? Multiplica pela função step, isso a gente já viu lá antes, multiplica pela função step, avaliada entre t, né? A função step, avaliada em t menos 0,9, que é esse atraso que está aparecendo aí, e aqui você vai multiplicar isso aí pelo Laplace vai avaliar isso aí, multiplicar esse step pelo Laplace, pela antitransformada de Laplace disso aqui. Vai fazer a antitransformada, Laplace na menos 1. E fica faltando um último passo, o que é? Depois que você fizer a antitransformada, aqui vão aparecer t's, tá certo? Em algum lugar vão aparecer t's aqui, não sei o que ideia é a resposta aqui. Você tem que substituir cada um desses t's por t menos 0,9. Cada vez que aparecer t, você vai substituir por t menos 0,9. E essa é a tua resposta. Tá certo? Quando você tem uma função em Laplace multiplicada por exponencial elevada num número qualquer por s, que é essa bolinha laranja ali, está te significando um atraso. Para você voltar para o tempo, o que você tem que fazer? Primeiro, tirar a antitransformada, esquecer a parte do atraso, esquece aquela bolinha laranja, faz a antitransformada da bola vermelha. Quando acabar de fazer a antitransformada, substitui todos os lugares onde aparece o tempo, substitui pelo tempo menos o atraso, que no nosso caso é 0,9, e finalmente multiplica isso aí pela função step avaliada em t menos 0,9. E essa é a resposta final aí do exercício. Então tá aqui, ó. Aí temos nesses dois gráficos, quem que é o seguinte, temos no Francine, temos nesses dois gráficos, Francine, a resposta C1 de desvio, o que está acontecendo com ela no tempo, quando na entrada a concentração CI mudou em 2000. 2000 foi que mudou, foi a variação? Aqui. Aqui, ó, quando esse CI passou a 2.000 kg por metro cúbico, esta concentração aqui, tá certo? Então, quando isso aí aconteceu, o C1 teve esse comportamento aqui no tempo. Você consegue dizer para nós aí, Francine, que diferença tem entre os dois gráficos? O que eles representam? No segundo vai ter uma função step? Não. Lembra que o que é C1? Tá lembrado o que é o C1? É a minha concentração de saída. Lá no sensor, lembra? Isso. Lá no sensor, beleza. E a gente fez todo um exercício aqui dizendo o que acontece com o C1 no tempo quando na entrada CI varia lá em 2000. E acabamos e ele deu essas duas respostas aqui, esses dois gráficos aqui.
Então, esse aqui é como o C1 está se compondo. Olha, C1 vai subindo aqui, ó, de 0, vai subindo aqui, tá? Sei lá, até 3.500, será? Não sei exatamente aqui. Que diferença tem o gráfico 1 com o 2 ali? Engenheira, olha pro gráfico, engenheira. Olha aqui, ó. Ah, tá, prof. É que a barrinha preta fica na frente. Tá. Qual que é a diferença aí entre esses dois gráficos? O segundo tá indo mais rápido, né? Na realidade é o mesmo gráfico, tá? Só o segundo gráfico é um zoom do que está acontecendo aqui no começo. Ah, mudou a escala. Ó. Tá. Por que é interessante esse segundo gráfico aqui? Porque ele está te mostrando, olha só, a concentração 1, ela se manteve em quanto? Em 0 0. Até quando? até o tempo 1. Até Minuto. não, olha aqui, ó, até o tempo. Ah, 0,9, aham. Exatamente, porque na resposta, a resposta nos dava um atraso de 0,9 com relação à entrada. E esse 0,9 é o que está acontecendo aqui, ó. Então, acontece a variação na entrada, só que a resposta, o C1, no gráfico de cima não se observa porque ele está num tempo muito grande, né? Mas no de baixo, que é o zoom daquele pedaço inicial, se mostra ali que a resposta C1 de desvio fica em 0 até o tempo 0,9 e aí ela começa a mudar, tá certo? Ela começa a fazer essa mudança ali. Isso aí é com relação a esse atraso. Então tá ali a função, tá ali a resposta. Né? Olha aqui a função step, lembra? Esse S aqui é de função step, tá? Não vamos confundir S de Laplace. Esse aqui é um S maiúsculo que é a função step. Que eu sempre escrevo o step completo aqui para não nos enganar. Tá? Essa é a função step de t menos 0,9. Ou seja, essa função aqui, ó, ela vale 0 enquanto o seu argumento é negativo e vale 1 quando o seu argumento é positivo. Então, de 0, do tempo 0 até ao tempo 0,9, o que acontece com este argumento? Ele fica negativo todo o tempo, né? Enquanto que o tempo é 0, então 0 menos 0,9 dá 0,9 negativo. Quando o tempo é 0,1, então 0,1 menos 0,9 dá menos 0,8, o argumento é negativo. Então, sempre vai ter argumento negativo até que o tempo seja 0,9. Então, até que o tempo seja 0,9, isto aqui sempre vai valer 0. Quando o tempo chega a 0,9 e daí para frente, então isto aqui vai passar a valer 1. Então, enquanto que ele vale 0, ele cancela tudo. Por isso que quando ele cancela tudo, a resposta se mantém aqui em 0. Mas a partir do momento em que o tempo chega a 0,9, então essa função step se converte em 1 e aí ela vai multiplicar tudo isso aqui e aí no caso vai começar a aparecer a curva, né? Vai começar a aparecer esta curva aqui. De acordo? É isso aí, pessoal. Isso é a questão do atraso, né? Em um processo. Então, vocês podem analisar, ver esse exemplo aí com calma, estudar ele. É um exemplo bem interessante de o que está acontecendo em um processo quando você tem atraso em uma determinada variável, como você trata com isso aí. Muito bem. Vamos começar então o nosso capítulo de número 7. Tá certo? O que tem a ver então com realimentação, controles por realimentação. Ah, não, minto. Capítulo 7 não, vamos pular o capítulo 7, tá? Isso aqui a gente viu mais ou menos em instrumentação, que tem a ver com identificação de sistemas e tal. Vamos pular o capítulo 7 e vamos para o capítulo 8. Por sinal, a nossa segunda prova, temos que colocar uma data nela, né? Capítulo 8, vamos para o capítulo 8. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. A nossa segunda prova pode ser dia 29, beleza? Dia 29, que seria o último dia de aula antes de que comecem a semana de exames. Eu não estou seguro aqui. Quando é que começam os exames? Putz, agora tá tudo tão maluco. A semana de exames é a 1ª de outubro, é isso? Alguém sabe? Ninguém?
Prof, eu acho que os exames começam na outra semana só, porque vai até o dia. O semestre acaba no dia 16. 16? Tipo, tem tempo de fechar nota e tudo, né? Então, se eu não me engano, o exame vai do dia 7, 8 até o dia 13 ou 14. Tá. Então, eu acho que a nossa prova pode ser no dia 1º. Torcer aqui, né? Tá, eu vou confirmar para vocês aí. Próxima aula a gente conversa outra vez. Mas tá certo. A gente vai entrar então no capítulo 8, que tem a ver com, de fato, sistemas de controle. Então, só um segundo. Então, capítulo 7 não vamos ver, tá? Vamos pular diretamente para o capítulo 8. Capítulo 8, controladores de realimentação. Só deixa eu dar aqui uma introduçãozinha rápida aqui para a gente aproveitar esses minutinhos aqui. É até as 3h10, é isso, né? Até as 3h10, 15 minutinhos temos. Então aqui, ó, capítulo 8. Controladores de realimentação. O que a gente tinha visto? Que nós tínhamos uma planta. Que essa planta tem umas variáveis chamadas de processo ou de controle, ou variáveis de saída. Certo? Variáveis de processo, process variable, ou de controle, variável de controle, e tem aqui umas variáveis manipuladas. Essas variáveis manipuladas, né, você podia de alguma forma, que foi o que a gente viu até agora, né? O que acontece com a saída da planta quando você faz alguma modificação na entrada da planta? Principalmente em variáveis de desvio, né? A partir de uns valores de regime permanente, eu faço uma mudança numa variável de entrada e vejo o que acontece com a variável de saída. Ainda vimos também que estas plantas... Problema com o meu mouse aqui. Vimos ainda que as plantas, elas poderiam ainda, fora de ter a variável manipulada, ter uma variável chamada de perturbação, que também entraria lá, certo? Uma perturbação. E que também vai afetar, então, a variável de saída. Ok. Lá bem no começo, isso foi o que a gente, até agora o que a gente analisou foi esta planta aqui, tá certo? Como ela se comporta quando você tem uma entrada, se tem atraso, se não tem atraso, se a planta é linear, se a planta não é linear, diferentes tipos de planta, né, usando diferentes tipos de equações de conservação, né, diferentes leis, como que a gente resolve isso no XCOS, como se resolve via diagrama de blocos de função de transferência, como se resolve em função de diagrama de blocos de integrais, etc, etc. Vários tipos de entrada, né, degraus, entrando rampa, entrando seno, cosseno, etc, etc. O que a gente vai fazer agora, né? A nossa história é que esta saída aqui, essa variável de processo, a variável de controle, eu quero que ela tenha um determinado valor, que é que a gente chamou de set point na época. Então, nós temos um set point, que é um valor que eu desejo para aquela variável de controle. Tá? Digamos que isso aqui fosse ser a temperatura, tá? Só para colocar um exemplo, em graus Celsius. Então, nesse set point eu vou dizer, olha, eu quero 20 graus Celsius de temperatura. Eu quero que a temperatura lá na saída seja 20 graus Celsius. Então, para resolver isso aí, o que os sistemas de controle oferecem? Você vai pegar a tua variável medida, a tua variável real, no valor em que ela estiver, e vai medir ela aqui nesse sistema de medição. Sistema de medição. Com essa informação medida, você vai vir comparar. E quando eu falo de comparar, eu falo de mais menos aqui. Vou encontrar a diferença entre os dois, entre o que eu quero e o que eu tenho. A saída disso a gente chama de erro. E com esse erro eu vou tomar alguma providência, eu vou fazer algo com esse erro para mexer na minha válvula. Perdão, na minha válvula não, na minha variável manipulada, para mexer nela. E aqui, isso que eu ia fazer com o erro, para saber o que eu tenho que fazer com a minha variável manipulada, é o que a gente chama de controlador.
que é o que a gente chama de controlador. Esse aí é o controlador. Quem que eu perguntei de último? Já não estou lembrado mais. Isabela? Jader, tá aqui, ó. Jader, não perguntei nada pro Jader hoje. Jader, de acordo com esse desenho aí, esse diagrama, tá certo? Que é o diagrama de controle completo. O que o controlador faz? O que ele recebe e o que ele entrega? Oi, boa tarde. O controlador recebe o valor desejado e ali Tá ali no gráfico ali, olha, de acordo com o diagrama de blocos que nós temos aí, o que o controlador está recebendo e o que ele está entregando. entrega variável de medida para o plano. Ele está recebendo o erro, tá certo? E vai entregar aqui, ó, uma função que vai mexer lá na variável manipulada, tá certo? Uma variável, um sinal de controle. A gente chama isso aqui, o que sai do controlador, ó, o que sai daqui do controlador, a gente chama de sinal de controle. E esse sinal de controle vai lá mexer a minha variável manipulada. Imagina que eu estou controlando o nível de um tanque, ou a temperatura aqui, nesse caso aqui, a temperatura de um líquido que está dentro de um tanque, e para mexer a ducha lá, aquelas duchas antigas que você mexia para esquentar ou esfriar o líquido ali da ducha, o que você fazia era abrir mais a torneira ou fechar mais a torneira. Então, esse sinal de controle é dizer para a torneira quantas voltas ela tem que dar, tá certo? Para onde que eu vou girar? Vou fechar, vou abrir, e aí ao fechar ou abrir essa torneira, a vazão de água vai mudar, mudando a vazão de água, a temperatura do líquido vai variar, eu vou medir isso aí outra vez, eu vou comparar com o set point, no caso o set point vai ser, o sistema de medição vai ser a minha própria pele, vou dizer, tá muito quente, tá muito frio, comparo com o que eu quero e novamente eu faço uma correção, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de um controlador de realimentação, que é o que tá ali, né? Feedback controllers, né? Controladores de realimentação. Isso aqui que a gente vai ver agora, então, vamos entrar nesta questão aqui do controlador, desta caixinha aqui. Esta caixinha primeira, sistema de medição, foi feita na disciplina lá que vocês já viram. Esta parte da planta foi feita até agora no curso.
Oi, pessoal. Estou de volta aqui. Estão me escutando? Sim, prof. Tá. Já perdi o impulso. Vamos deixar aqui. Então, eu queria que vocês me passassem aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail que horários vocês têm livres aí para a gente conversar uns 10, 15 minutinhos. Eu queria conversar com cada um por aqui mesmo, pelo Teams, com cada um de vocês para falar sobre a prova, tá? Então, vocês me dizem aí pelo celular que horários da semana aí vocês têm livres. Vai ser 15 minutinhos, tá? Pouca coisa assim. Só que eu preciso assim que vocês me deem na semana inteira que momentos vocês estão livres para eu poder escolher e fazer uma agendinha aqui para mim e a gente poder conversar, tá certo? Então, não vou esquecer, tá? De me mandarem isso aí, um horário, um horário ali que vocês estão livres, tá? E aí a gente começa novamente aqui o capítulo 8, sobre falar sobre os controladores de realimentação na próxima aula. Por favor, deem uma revisada nesse exemplo que a gente fez hoje, tá? Refaçam ele, olhem com calma, vejam se tem alguma dúvida e a gente continua na próxima semana. Tá certo? Era isso aí, então. Alguma dúvida, alguma coisa? Senão a gente vai ficando por aqui mesmo. Beleza? Um abraço, então.